No ar. Conversando com especialista. Alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. O uso nocivo de bebidas alcoólicas no Brasil e no mundo é considerado um problema de saúde pública. E por isso o nosso assunto de hoje, alcoolismo, vamos falar sobre isso. É o nosso convidado Danilo Cruz, psicólogo, psicoterapeuta, especialista em saúde mental. Também professor. Danilo, prazer recebê-lo aqui no programa Saúde no Mar. Prazer imenso. Bom dia a você, Patrícia. Bom dia à equipe do programa e aos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. De fato, o alcoolismo é hoje considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença, um problema de saúde pública, e até muda, né, essa nomenclatura para alcoolista, não mais alcoólatra, mas alcoolista. Por que essa mudança e o que é que ela significa? Então, hoje em dia nós vemos inúmeros profissionais de saúde fazendo uma movimentação para que se mude esse estereótipo que se colocou em torno da pessoa que tem problemas com álcool, justamente porque fica uma certa forma pejorativa de se referir a eles, que é o alcoólatra. Então, para evitar esse prejuízo social através desse estereótipo, desse estigma social, nós agora usamos o termo alcoolista, e acaba humanizando e permitindo que a pessoa, se identificando com esse diagnóstico, consiga fazer alguma coisa em relação a isso. Danilo, há esse preconceito, né? Você fala hoje, com bons olhos, vemos essa mudança de paradigma, de forma de encarar o problema do alcoolismo, que é um problema de saúde. Então, a pessoa que bebe de forma descontrolada, ela está doente, ela precisa de ajuda médica, terapêutica? Exatamente, é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, tanto nos aspectos orgânicos quanto psicológicos, e hoje em dia é uma ênfase muito grande com relação aos aspectos sociais que envolvem a bebida. Mas o fato de beber, a pessoa já tem uma predisposição, é genético, o fator hereditário. Quem teve pais, né, que bebiam, pode se tornar um alcoólatra? Então, novamente, alcoolista. Isso, exatamente. Então, na verdade, existem inúmeros estudos que comprovam a questão genética do alcoolismo. É importantíssimo que a gente leve em conta que sim, em famílias que têm alcoolistas, existe uma predisposição maior para que as pessoas também se tornem alcoolistas. Isso se deve não só ao fator genético, mas também ao fator social, porque existe uma ambiência psicossocial que envolve justamente a figura das crianças que crescem nesse contexto familiar e predispõe elas a essa questão. Isso está comprovado, inclusive, porque aumenta também a taxa de alcoolismo entre as pessoas adotadas, que não têm o mesmo genótipo. Mas é importantíssimo falar também, Patrícia, que o fator genético ele é muito importante, mas sem o fator social ele não se desenvolve. Por exemplo, nós vemos que nos países muçulmanos, onde é proibido o consumo do álcool, obviamente não vai haver alcoolismo como nós temos aqui. O número de alcoolistas lá é muito restrito, muito pequeno, geralmente entre as pessoas que têm algum contato com álcool, provavelmente pessoas que trabalham em hotéis, junto a pessoas do Ocidente, e por isso desenvolvem. Então, por conta disso, a gente vê que não é só o fator genético que está envolvido, é também o social. Fator social e cultural também. Por exemplo, vivemos em Salvador, uma cidade tropical, de muita festa, onde as pessoas se encontram, tem esse hábito, né, de participar de forma alegre dos eventos sociais, que são muitos na nossa cidade. Isso também seria um facilitador. Essa época que estamos vivendo, né, de férias, de festas, agrava mais ainda o problema para quem já tem uma predisposição. Com certeza, isso aí entra como uma questão da sazonalidade do alcoolismo. Sim. Determinadas épocas predispõem ao maior consumo. E o verão está aí num país onde nós vemos o consumo da cerveja como sendo algo central, tanto para a publicidade quanto para o marketing. Nós vamos perceber que sim, aumenta em muito o consumo.
Você falou também da questão da criança, né? Muitas vezes em própria família, em recepções de família, em confraternizações, é permitido aquele pai facilita um pouco, às vezes até não adolescentes, mas crianças mesmo, né? Molha o biquinho da criança na cerveja, essa brincadeira, vamos brindar, toma um pouquinho de vinho. Isso, enfim, pode desencadear um interesse maior e até um desenvolvimento de alcoolismo ou não, é exagero? Pode sim. O que acontece? A maior parte das pessoas que tem seu primeiro uso de álcool junto à família, esse primeiro uso geralmente acontece nas festas, geralmente as religiosas, as de fim de ano e também é bom lembrar as da Semana Santa. O primeiro contato com o vinho, com o champanhe ou até mesmo com a cerveja. Geralmente esse primeiro contato é facilitado por essas festas onde a família se reúne. O problema quando essa criança vai ficando adolescente é bem mais difícil controlar. Aí tem aquele apelo, né? Quem pai e mãe sabe, pai e mãe de adolescentes, ou vó, tio, enfim, você que ouve agora aqui o Saúde no Ar, e pode participar também, viu? Pelo 3328-7666. Vai ficando adolescente, quer ir pra festa, quer ir pra balada, 15 anos que aparece, aniversário de amiga, e aí uma preocupação grande dos pais, não só com a questão do uso de drogas, outras drogas, mas também do álcool. Então, necessariamente, para se divertir, não precisa estar alcoolizado. Qual seria a orientação no caso dos pais que estão vivendo aí essa aflição do filho adolescente que já quer iniciar a experimentação do álcool? Todas as pesquisas com relação a adolescentes comprovam que a falta de diálogo familiar é um fator predisponente para o alcoolismo numa vida futura, no momento futuro da vida. Então é importante que a gente leve em consideração a necessidade de dialogar com esses adolescentes. A necessidade de conversar, de ter um diálogo franco, aberto. E eu gosto sempre de falar quando eu vou fazer palestras sobre alcoolismo para adolescentes. Né? Por que a pessoa tem o consumo do álcool, o hábito de consumir álcool? Porque é bom. É preciso usar de franqueza. É bom, é prazeroso. A grande questão são as consequências, o que vem a seguir. Isso é que é problemático. Então, por conta disso, é interessante que quando você diga que é bom e explique as consequências, você use de muita franqueza para que ele não consuma, ache bom e diga que você está mentindo para ele dizendo que não é. Então, muita franqueza é importante. E outra coisa que também é crucial com relação à prevenção, estratégias de lazer. Será que esse adolescente tem opções de lazer? Tem outras opções, outras alternativas? E às vezes a falta de alternativa vai levar justamente ao abuso. Muitas vezes o adolescente é muito esperto, ele até faz maquiagem, né? Toma bebida sem álcool, diz até que tá sem álcool, as roscas, sem álcool, mas quando você vai ver, às vezes tem um pouquinho de teor alcoólico. E algumas bebidas que estão no mercado também, que coloca lá no rótulo baixo teor alcoólico, mas ali também já é um perigo, né? Exatamente, isso é um grande problema, principalmente as famosas ices, né? Que são o que os americanos chamam de as pop drinks, né? São as bebidas populares, e esse tipo de bebida, por ser adocicada, acaba sendo um grande atrativo para os adolescentes. Então é preciso tomar muito cuidado com relação a isso, com toda uma cautela, com certeza levando em consideração que sim, o consumo do álcool é algo social, a gente vai ver isso acontecer. Agora a questão é como se faz esse consumo para que a gente não caia no abuso e muito menos numa dependência. E vamos falar exatamente disso. O que é a dependência por álcool, quais são os prejuízos físicos e também psicológicos para aquela pessoa alcoolista, ou seja, a pessoa doente, né, que vive, que tem dependência de bebida alcoólica. A Edna, lá do bairro de São Marcos, quer participar com a gente. Olá, Edna. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia. Bom dia, feliz ano novo para você. Obrigada, você também. Eu quero fazer duas perguntas. Sim. Eu tenho meu esposo, ele não é de beber assim para ficar bêbado, caindo. Mas ele tem o costume de beber todos os dias. No dia que não bebe, fica doente, fica chateado. E quando bebe, ainda fica mais chateado ainda. Também tem um irmão. Esse irmão meu, ele não mora mais aqui na Bahia. Ultimamente está em São Paulo. E ele veio agora pelo Natal e a gente ficou muito triste, porque a gente achou que ele estava bebendo muito mais. O daqui eu quero ajudar, mas está meio difícil, porque ele não quer participar do AA. E meu irmão, o que é que eu poderia fazer, mesmo em longa distância, como é que eu posso ajudar ele? Obrigada, Edna, pela sua pergunta. Vamos também ouvir a Verônica, está na ilha. Um abraço a todo o pessoal da ilha, aí participando com a gente. Oi, Verônica. Bom dia. Bom dia. Eu sou Verônica de São Tomé de Paripe. Desculpa. Não tem problema não. Eu estava ouvindo aqui, eu ouvi no rádio, né? Aí eu digo, olha,
Meus filhos foram criados assim, sem negócio de bebida dentro de casa. Tá. Só uma champanhezinha assim no fim do ano. E olhe lá, nem isso agora não está tendo. Na minha casa mesmo não entra bebida, que nem eu, nem meu filho, nem meu marido não podemos beber. Então já não entra. Agora meus outros filhos bebem uma cervejinha assim em casa e pronto. Graças a Deus não usam droga, que minha mãe sempre criou na igreja, né? Beleza, agora o que é que você queria saber? Exatamente aqui do Danilo, que é o psicólogo hoje com a Eu gente. tenho um cunhado que ele bebe muito, mas só que ele não aceita, se for levar ele não vai querer ir para o alcoólico. Aí ele chega em casa, diz um bocado de coisa à mãe, xinga e faz outras coisas assim, minha sogra fica triste, coitada. Mas ele não vai aceitar. Se ele aceitasse, eu fazia tudo para levá-lo, né? Tá bom. Vamos ver como é que a gente pode ajudar. Duas questões. Primeira, Edna, beber socialmente, beber todo dia, tomar um cálice de vinho, esses hábitos transformariam uma pessoa em um alcoolista? Na verdade, não. O que acontece? A Organização Mundial de Saúde preconiza que se a pessoa faz uso semanal de até 15 doses de álcool, sendo que no máximo 4 doses por ocasião. O que é que isso quer dizer? Uma dose de álcool equivale a 10 gramas de álcool. Por exemplo, uma latinha de 350 ml de cerveja é correspondente a uma dose. Uma taça de 125 ml de vinho corresponde a uma dose, ou um copinho de 45 ml de bebida destilada, como a cachaça, por exemplo, corresponde também a uma dose. Então, se a pessoa faz uso até 4 vezes por dia, por ocasião, no caso, de 4 doses, na verdade, ela não é considerada como quem faz uso abusivo do álcool. Se ela faz mais do que isso, ela faz uso abusivo. Isso não corresponde à dependência de álcool. Uso abusivo quer dizer que ela faz um uso arriscado do álcool. O dependente, além de fazer isso, de fazer um consumo abusivo, ele também tem alguns sintomas, como por exemplo a tolerância, ou seja, ele precisa de cada vez mais álcool para obter o mesmo efeito anterior. Seria o caso da ouvinte seguinte, da Verônica, onde falou: meu cunhado está bebendo demais, estamos preocupados. E outra que falou lá de São Paulo: bebia, mas agora está bebendo demais, a ponto de ser agressivo com a própria mãe. Exatamente. E aí a tolerância vai gerar a necessidade de beber quantidades cada vez maiores. E a síndrome de abstinência, que é outro sintoma extremamente importante para estabelecer a dependência, que é quando a pessoa, parando de beber, começa a ter sintomas dessa falta do álcool. Aí a gente vê muito comumente algumas pessoas que fazem uso crônico de álcool, depois de algum tempo, pela manhã, logo cedo, começam com tremores. Por quê? Porque o organismo está solicitando mais álcool. Além, obviamente, da ansiedade, da irritabilidade pela falta da substância. Tudo isso também faz parte da síndrome de abstinência. Danilo, você é psicólogo, aí também proprietário de uma clínica, professor, lida também um pouco com isso na sua prática diária como profissional. Ajuda nossos ouvintes aí que perguntou: o que eu faço? Como é que eu ajudo esse cunhado? Eu até quero ajudar, mas não sei como. Então, o que é que nós vemos como estratégias para ajuda quando a pessoa não está realmente tomando consciência de que tem um problema? A primeira orientação é que a família procure ajuda. A família pode procurar ajuda profissional. Aqui em Salvador nós temos um centro que é uma referência mundial, que é o CETAD, aqui no Canela, bem pertinho daqui, e tem um acesso ótimo para que a gente consiga fazer uma ajuda familiar, além dos 3 CAPs AD, que são Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas. Temos um em Pirajá, que é o GEIS Pinheira, temos um no Pernambués e temos um aqui no centro da cidade, no centro histórico, que é o Gregório de Matos. Todos 3 têm equipes multidisciplinares que vão auxiliar a pessoa, inclusive fazendo visita domiciliar para sensibilização. E essa é a palavra de ordem nesse caso da pessoa que não acha que precisa. Sensibilizá-lo para mostrá-lo que sim, que ele tem um problema. E dentro desses CAPs também do CETAD, a família vai ter mais informações de como ela pode chegar até esse paciente, essa pessoa que está doente, esse alcoolista, para sensibilizá-lo, mobilizá-lo a ir procurar ajuda. Porque não adianta ser forçado, não vai ser compulsório. Não dá para amarrar uma pessoa e levar ela para um tratamento. Ela tem que querer e saber os prejuízos que isso está trazendo para a vida dela, da família e da sociedade, que é o que vamos falar já já. Francisca está em Dias Dávila e Raimunda. Raimunda sim está lá na ilha. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo para vocês. Você também, obrigada. Sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor.
Bom dia, doutor. Bom dia, minha querida. Eu tenho assim, meu irmão, eu já tive um problema de família, na família de alcoolismo, com 3 irmãos. Tem um agora que parou 8 anos, e quando foi agora, de junho pra cá, esse menino tá bebendo de uma forma que só Jesus tem misericórdia. E ele destrói a vida dele, ele destrói totalmente. E eu tenho também meu marido que bebe todo final de semana. Isso é um alcoolismo? Precisa de ajuda, doutor? Eu vou ouvir pelo rádio. Obrigada pela sua participação. Raimunda, olá, sua pergunta, meu bem. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Rádio Excelsior. Feliz ano novo para todos, para você, Patrícia, sua família e todos. Obrigada. Para você também. Doutor, eu vou fazer uma pergunta em relação a uma irmã minha. Nosso pai era alcoólatra. E essa irmã minha, ela bebe. Ela bebe da seguinte maneira. Ela não bebe, a pergunta que eu quero fazer é se ela é considerada alcoólatra. E o que é um alcoólatra? Porque eu estava lá fora lavando roupa e já peguei agora quando entrei na entrevista. Obrigada. Então, Raimunda, mais alguma coisa, dona Linda? Só isso, né? Bom. Ela bebe e ela não bebe direto. Mas quando ela bebe, ela não consegue parar naquele dia que ela bebe, entendeu? Não é que ela beba todo dia. Mas quando ela bebe, ela tem bebida em casa, mas ela não toca. Mas no dia que ela acha que ela tem que beber, é aquele dia ela bebe e não para com o primeiro copo nem o segundo. Então ela é considerada alcoólatra. Vou ouvir pelo rádio. Que bom dia. Obrigada. Só ir certificando para os nossos ouvintes, nós estamos com o psicólogo Danilo Cruz, que é também psicoterapeuta, falando aqui os ouvintes. A Francisca, uma pessoa que parou e voltou. O que é que faz alguém parar e voltar de forma mais agressiva? O marido bebe no final de semana. Beber socialmente é alcoolismo? Parar e voltar, inclusive os próprios alcoólicos anônimos colocam que quando você para é como se fosse uma bomba e o pavio tivesse apagado ali naquele ponto. Quando você volta, o pavio não cresceu de novo, o pavio volta a queimar de onde parou. Então o risco continua o mesmo. E é importantíssimo levar em consideração que o álcool afeta todos os sistemas orgânicos, particularmente o sistema nervoso central e o sistema digestório. Então o consumo crônico seguido e depois com a recaída vai acabar lesionando ainda mais esses dois sistemas de forma muito severa, o que é um grande problema para o organismo e também, obviamente, para as relações afetivas e sociais dessa pessoa. Quem faz o consumo de final de semana também pode ser um alcoolista, Inclusive, eu queria ressaltar que existe um tipo especial de alcoolismo, especial no sentido de específico, que é a dipsomania. E a pessoa faz consumo excessivo de álcool depois de longos períodos de abstinência. Às vezes passa meses e meses sem qualquer tipo de consumo. E então, quando consome muito, como dizem na gíria popular, carcam o dente mesmo, comem com farinha. Coloca o pé na jaca. Isso, enfia o pé na jaca. Chuta o pé na barraca. Isso, exatamente. Aí nesse momento, muitas vezes passam dias seguidos sem sequer se alimentar. É o caso dessa ouvinte que falou que a irmã dela não bebe todo dia, mas quando bebe, aí vai sem limite. Ela é alcoolista? Não dá pra gente fazer um diagnóstico à distância desse jeito. Mas pelo padrão de consumo que foi colocado, sim, nós poderíamos levar em consideração essa hipótese de forma muito forte. E aí é que tá, é preciso que a pessoa seja orientada, seja sensibilizada para que ela também busque um tratamento, porque muito provavelmente isso vai gerar problemas, não só para ela, mas todo o seu entorno. Se alcoolismo é uma doença, e quem está dizendo isso não somos nós, o alcoolista é doente, é a Organização Mundial de Saúde. Quem seria o profissional indicado, o médico ou o profissional, o terapeuta, para ajudar e curar essa pessoa? Como é o processo de cura? É possível? Então, a palavra cura vem do grego, que significa, na verdade, cuidado. Então, nessa perspectiva, sim, nós temos um cuidado. Mas alguns autores chegam a falar que é impossível curar o alcoolista, porque é uma doença crônica e degenerativa, que não tem como voltar atrás. Eu participo daqueles que pensam diferente, que em alguns casos, sim, nós vemos que é possível ter cura. Inclusive, eu tive a oportunidade de atender um caso específico, um caso de literatura, em que o senhor que fazia consumo abusivo de álcool durante décadas parou e ficou sem consumir durante também décadas
E recentemente que eu falo é de 10 anos para cá, ele voltou a consumir socialmente e desde então não tem qualquer tipo de problema com alcoolismo. Então é um caso raríssimo. Esse é o milagre. É bom lembrar que é exceção. Esse é o milagre que muitas famílias, ouvintes nossos e outros que não tiveram a oportunidade de ligar, estão buscando, estão querendo. É a cura efetiva para que aquela pessoa seja devolvida a ela a vida, a possibilidade de cuidar da sua saúde, da sua família, porque às vezes tem relatos, ele é uma pessoa ótima, é um pai maravilhoso, é um filho excelente, mas quando bebe, aí é que está o problema. E aí é que está justamente um grande problema. Porque muitas vezes o álcool serve de válvula de escape. Por que as pessoas bebem? Porque querem alterar a consciência. Muitas vezes é uma forma de fugir dos problemas, das dores, das angústias, das questões que estão inclusive envolvendo a própria família. Então é importantíssimo que essa pessoa receba tratamento para que consiga entender o que é que está por trás do seu consumo abusivo e assim, quem sabe, conseguir, se não manter a abstinência, fazer um consumo minimamente com uma redução dos danos ou, quiçá, quem sabe, numa situação ideal, numa situação extrema, realmente uma cura. 33287666, Neoline, é isso? É o nosso ouvinte lá de Engenho Velho de Brotas. Olá, bom dia, sua pergunta. Bom dia, meu nome é Neuriene. A pergunta que eu gostaria, primeiro eu gostaria de parabenizar a Celso por esse tema assim, tão importante na nossa vida, né? Pontuando essas coisas que, na verdade, a gente precisa ter esclarecimento. A minha pergunta é a seguinte: eu tive irmão que bebeu muitos anos. Bebia a ponto de trocar o dia pela noite. E, no final, ele tentou um suicídio. E depois desse suicídio, nós chamamos, conversamos com ele. O padre foi na nossa casa, ele confessou. E antes eu já tinha até frequentado 3 vezes de Alcoólicos Anônimos com ele. Mas eu sentia que o desejo não vinha dele, vinha de mim e da família. E depois dessa tentativa, ele parou completamente. Ele faleceu depois de 5, 6 anos que ele não estava mais bebendo, não estava mais bebendo, parou mesmo de beber. Então, quando ele foi internado, uma médica especialista do Hospital Irmã Dulce, e ele estava com a diabetes muito alta. Meu pai era diabético, mas era tipo um diabético, era baixa, sempre a glicemia dele. Mas esse irmão veio com a diabetes muito violenta. Inclusive ele morreu por causa de uma amputação. Ele também fumava muito. E qual seria a sua pergunta aqui para o nosso convidado? Alô? Qual seria a sua pergunta para o nosso convidado, que é psicólogo e terapeuta? Pois é, a minha pergunta é o seguinte. Doutor, eu gostaria, a médica especialista em alcoolismo no Hospital de Mandúzio me falou que essa diabetes também podia ter sido gerada por causa do álcool, a cana-de-açúcar que ele ingeriu a vida inteira. Então eu gostaria de saber o esclarecimento. Tem relação realmente com o agravamento dessa diabetes, esse álcool que ele tomou, embora tenha sido 5, 6 anos antes? Ok. Obrigado, então, pela sua boa pergunta. Não só diabetes, mas o alcoolismo é fator de risco para que outras enfermidades, além do diabetes, se for o caso? Nós temos, como eu falei agora há pouco, inúmeros danos em todos os sistemas orgânicos. E no sistema digestório se destaca o diabetes, que é do sistema endocrinológico e digestório, e também é bom lembrar as hepatopatias alcoólicas, e aqui levando em consideração mais fortemente a cirrose hepática, e tem como o grande fator predisponente, talvez até a gente possa falar em causa, o próprio alcoolismo. Além disso, nós temos também os transtornos de saúde mental, que tem a ver com a questão do alcoolismo, e aí é bom levar em consideração a questão da depressão, que aumenta muito a probabilidade do alcoolismo, e isso também pode levar à ocorrência de suicídio, como foi relatado pelo ouvinte. O transtorno bipolar de humor também tem uma correlação muito alta. As fobias em geral, principalmente as fobias sociais, e o transtorno de ansiedade. O que seria isso, no caso? A fobia, ela tem medo, e o que seria a fobia social? A fobia social é quando a pessoa tem dificuldade de contato com pessoas. Então a pessoa bebe, fica tão constrangida que não quer nem... E a pessoa bebe para poder se sentir à vontade no contato social. Inclusive eu tinha um amigo que trabalhava comigo num CAPS AD e tinha a fobia social e percebeu o padrão de consumo dele e começou a se tratar. Ele profissional de lá, inclusive. É bom que você fale isso, porque às vezes as pessoas bebe porque quer,
bebe porque não tem força de vontade, bebe porque, enfim, é uma pessoa descarada e outras coisas mais. Mas ele está colocando aqui que um profissional que trabalhava dentro de um centro especializado para tratar pessoas que tinham alcoolismo. E esta pessoa também se percebeu como alguém que já estava também doente e foi buscar tratamento. Nós estamos numa rádio católica, muitos dos nossos ouvintes que frequentam as missas, nós sabemos, né, que tem um momento da consagração sagrado, solene para os cristãos católicos, e alguns sacerdotes também já têm a liberação do próprio arquidiocese, do bispo, para também celebrar com o suco de uva, porque eles também, padres alguns, sofrem também dessa doença que é o alcoolismo. Então, a primeira coisa é tirar o preconceito, tirar essa questão e perceber que essa pessoa é uma pessoa doente e precisa de tratamento. Qualquer pessoa, jovem, adulto, idoso. E aí tem a pergunta de uma ouvinte que não se identificou e disse que tem uma irmã alcoolista que pergunta como pode ajudar, já que ela não se considera doente. O primeiro passo é esse, é entender e assumir. Alcoolista é doente, como diabético, como hipertenso, é uma doença e precisa ser tratada. Exatamente. Como ajudar então, Danilo? A gente tem que levar em consideração cada caso, né? A gente não tem como dizer exatamente um padrão, uma receitinha pronta de como ajudar. Não dá pra gente levar em consideração essa possibilidade. Mas assim, o que tem se visto muito fortemente é que a necessidade de sensibilizar. E essa necessidade tem que ser da família como um todo, e não só de um componente da família, que geralmente vai ser mal visto e mal quisto pelo doente. Então é importante que a família inteira se mobilize para sensibilizar e mostrar que a pessoa precisa de tratamento. E essa família pode buscar o tratamento, porque muitas vezes essa pessoa, esse alcoolista, ele é um porta-voz de um problema familiar. Então, se a família se cuida, a ambiência que gera o problema muda, e mudando, a possibilidade de mudança da pessoa também acontece. Às vezes, uma incapacidade financeira, para quem não consegue manter a sua família, eu não sei, frustrações também da própria pessoa e vai buscar no álcool uma fuga, né? Inclusive, estudos estatísticos epidemiológicos levam em consideração que existem grupos de risco para o alcoolismo. E um deles, como você bem lembrou, é a questão do desemprego. Os desempregados estão com um risco muito mais alto de desenvolver alcoolismo do que as outras pessoas. E na zona rural, aquela pinga no início do dia, aquele hábito também ali de estar bebendo e estar tomando aquela, enfim, não cerveja, mas outras misturas e tal, né? Os destilados. Com certeza. Os destilados ainda têm o agravamento de fato de serem muito mais, o teor alcoólico é muito maior. Então isso realmente é um risco maior. Ok. 2 perguntas, últimas participações de hoje, uma anônima na linha e tem a Maria lá de Cosme de Farias. Olá. Alô? Alô, estamos te ouvindo? Bom dia. Bom dia. Eu faço uma pergunta aí para o doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, querida. Sua pergunta? Ô, doutor, eu quero saber porque meu marido, ele bebe todos os dias, ele tem que beber a gelada dele. E final de semana ele bebe sábado e domingo, os 2 dias todos, fecha. Se eu deixar, ele vai até 10 horas da noite bebendo. Sua pergunta, meu bem. Às vezes eu quero ir para a igreja com ele, tenho vergonha do fedor, ir para a igreja com ele bebendo a cachaça. Tá bem. E ele disse que não é alcoólico. Ele disse que ele bebe, que é socialmente, que ele não é alcoólico. E quando se eu impedir ele beber, ele fica cuspindo branco. Ele tem que beber, fica cuspindo branco, ele fica cuspindo branco. Tá bom. Eu não deixo a pergunta, você tem uma pergunta a fazer direta aqui ao nosso convidado? Qual seria a sua pergunta? Eu quero saber, assim, o que é que eu posso fazer, porque quando eu for falar para ele não se aceita. eu não estiver gostando, que eu largue ele, entendeu? Tá bom. Tá aí, imagina, né? Conviver com isso diariamente, querer ajudar sem poder. Maria Cosme de Farias, rapidamente a sua pergunta. Olá. Oi, Maria. Caiu a ligação. Alô? Oi, está na linha a sua pergunta, meu bem. Bom dia, eu não quero fazer pergunta. Sim. Eu quero dizer que meu esposo participa do Alcoólicos Anônimos e graças a Deus, há 27 anos, ele nunca precisou de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, só com as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Ele hoje vive 27 anos, graças a Deus, sóbrio e em paz, conosco, com a família, foi uma bebida assim muito séria mesmo.
Ok, tá aí a nossa ouvinte, né, que participou aqui com a gente, a Maria lá de Costas Farias. Obrigada pela participação de todos. Infelizmente não podemos atender, o nosso tempo também está se concluindo. A gente quer agradecer ao Danilo Cruz, que já responde a todos que participaram agora ao final do programa. Danilo Cruz, psicólogo e psicoterapeuta. Muito obrigada. E como ajudar essas pessoas mais uma vez, Danilo? Acho que é a grande pergunta que ficou no ar, né? Agradeço também. E eu gostaria de dizer, assim, quando a pessoa tem qualquer tipo de problema com relação à saúde, e principalmente relacionado ao alcoolismo, procure a unidade básica de saúde, procure o programa de saúde da família, do seu entorno, procure o posto de saúde, e lá ele vai ter orientação e encaminhamento para onde, na sua região, há um tratamento para o alcoolismo. Se não, lá mesmo na unidade básica de saúde, ele pode ser ajudado pelo médico, pela equipe de enfermagem, com certeza está, se não pronta, disponível para se preparar e fazer realmente toda a diferença. Além dessa ajuda, procure grupos de ajuda mútua. Aí aqui eu destaco muito fortemente o papel dos Alcoólicos Anônimos, que tem conseguido muito. E também você tinha falado do CETAD, que é um centro de referência. Aqui em Salvador. Tá? Depois, quem ouviu aqui o programa Saúde no Ar vai ter essas informações também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Danilo, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Bom dia para todos vocês e feliz ano novo. Para você também, você que participou do Saúde no Ar de hoje, que volta amanhã com muito mais informação e orientação para você. Até lá.